Boa noite. Estamos no ar no canal da Revista Oeste no YouTube e em emissoras de rádio de todo o país. Hoje a conversa é com o diretor científico da Associação Médica Brasileira, José Eduardo Dolci. Nascido em Taquaritinga, no interior de São Paulo, o otorrinolaringologista José Eduardo Dolci, há mais de 50 anos, dedica a vida à medicina e à formação de novos profissionais. Formou-se na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 1978, onde também fez residência. Sua vida se confunde com a da Santa Casa. Na instituição, construiu sua trajetória acadêmica e chegou ao mais alto título, professor titular de otorrinolaringologia. Foi ainda diretor do curso de medicina e reitor da faculdade. Também ocupou cargos de destaque na medicina brasileira. Em 2011, presidiu a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Em 2022, integrou a equipe de transição do governo de São Paulo na área da saúde. Atualmente é diretor científico da AMB e conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina. Também é membro da Academia de Medicina de São Paulo. Nesta terça, o médico e professor José Eduardo Dolci é o convidado da conversa com Augusto Nunes. Bom, o José Eduardo Dolci é também o Zé Eduardo, meu amigo de infância. Ele é alguns anos, ou muitos, mais jovem, mas nós somos amigos de infância. Eu me orgulho disso e também me orgulho por ter formado com o Zé Eduardo Dolci o miolo da zaga do Taquaritinga Esporte Clube, o TEC, que nos anos 70 e sobretudo nos anos 80 brilhou na várzea de São Paulo e tivemos até um estádio, que era o Pelezão, no Alto da Lapa. Zé Eduardo Dolci, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa. Meu querido amigo Augusto, é uma honra muito grande para mim poder estar aqui. Eu posso dizer para você que eu sou um privilegiado de poder estar aqui hoje conversando com você e lembrar coisas boas da nosso passado de esportista. E tratar dos problemas da medicina. E tratar um pouco dos problemas da medicina no Brasil hoje, que não são poucos. Bom, o Zé Eduardo Dolci é praticamente o presidente, é candidato único. As eleições serão realizadas daqui a... Estão acontecendo. Estão acontecendo. Da Associação Médica Brasileira. É um presidente eleito. Então, vamos tratar da medicina. Eu te pergunto, Eduardo, para começo de conversa, se o nível da saúde brasileira ou da medicina brasileira, o nível é bom e como pode melhorar? Começando a conversar. Bom, eu acho fundamental falar para você que o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, é algo realmente fantástico. Não temos no mundo nada similar nesta magnitude. Por que ele é bom, Zé? Em primeiro lugar, a abrangência do SUS. Se você for pegar os países que têm um sistema de saúde semelhante, vamos falar aí do Reino Unido, do Canadá, da França... Para toda a população. Para toda a população. Nós temos 230 milhões de habitantes. Em tese, o SUS é para atender toda a população. Existe aqui no Brasil o sistema, vamos chamar o alternativo, que são os planos de saúde, sim, o sistema suplementar, como a gente diz, que atende, eu diria que de 35% a 40% da população brasileira. Mas mesmo essas pessoas que têm a saúde suplementar, elas têm o direito ao SUS. Podem recorrer. E muitas vezes recorrem, porque acidentes acontecem em todos os lugares. E muitas vezes o primeiro socorro é feito aonde? No Sistema Único de Saúde, nos hospitais públicos. Então, o que nós precisamos... Em que ele pode melhorar? É exatamente aí que eu ia colocar. O que nós precisamos é ter gestão melhor. Precisamos ter gestores
em áreas nobres, áreas importantes, porque o dinheiro é finito. Mesmo nos países de primeiro mundo, o dinheiro é finito. Mas o que nós precisamos o que nós temos é suficiente? Não. Precisa ter um pouco mais de aporte financeiro para o Sistema Único de Saúde. Mas eu tenho certeza de que com gestores bem preparados, nós vamos conseguir melhorar muito o Sistema Único de Saúde. O que precisa melhorar? Acabar ou reduzir o tamanho das filas, encurtar o prazo de tratamento? O principal ponto aí o fluxo é maior do que ele consegue hoje absorver. E para isso nós precisamos realmente acelerar, precisamos ter... Essa é uma pergunta importante e a minha resposta, depois nós vamos chegar a aprofundar sobre isso. Nós precisamos ter mais especialistas no Brasil. O número de especialistas ainda é pouco para essa população e para o SUS. E aqui vai uma coisa importante, já falando como melhorar, né? O que foi criado aqui no estado de São Paulo, que é chamado de SUS Paulista, não sei se você sabe, o governador e, através do secretário de Estado, ele multiplicou por 5 a tabela do SUS Brasil. Então, isso o que significa? Significa o seguinte, vou te dar um exemplo. Uma cirurgia que o médico recebia R$200 para fazer, em São Paulo ele recebe 1.000. Conseguiu quintuplicar isso. Exatamente. E o que isso resultou aqui no estado de São Paulo? Reduziu as filas drasticamente. Sim. Drasticamente, porque hoje médicos que não trabalhavam com o SUS estão preferindo ir atender e operar no SUS do que no sistema suplementar, porque a tabela SUS paulista dá uma remuneração adequada. Então, em outros estados tem que mexer nessa tabela. Tem que mexer nessa tabela. Ou o governo federal fazer o reajuste que tem que ser feito. Que realmente a tabela do SUS, a remuneração que o SUS dá para os hospitais é muito precária ainda. Por que as santas casas no Brasil inteiro vivem afogadas em dívidas? Porque o que é pago não é suficiente. E agora, com o SUS paulista aqui no estado de São Paulo, as santas casas estão felizes, porque estão tendo uma remuneração mais adequada e conseguem atender mais sem ter prejuízo. É porque eu vou lembrar que a tua vida praticamente se confunde com a história da Santa Casa, né? Você Exatamente. Conta como é que foi a tua ligação com a Santa Casa. Bom, eu, como já fui dito, fez a faculdade? Eu me formei, eu fiz cursinho em Ribeirão Preto e prestei vestibular, entrei na Santa Casa, entrei também na Unicamp. Isso. Mas aí eu optei pela Santa Casa, mesmo sendo uma escola paga e a Unicamp gratuita. Por quê? Porque o meu sonho era estudar na Santa Casa de São Paulo. Na Santa Casa. Você tinha referências de quem? Como é que você conseguiu saber? Para mim, a maior referência é que a Santa Casa era um hospital que atendia pobre, que atendia indigente. Na época que eu entrei na escola, Santa Casa não existia SUS, hein? Naquela época. Não existia. Não existia. Eu fiz faculdade de 73 a 78, o SUS é de 88. Então, a gente atendia lá, era o indigente mesmo, o cara que não tinha onde cair morto. E isto era o que me fazia imaginar, isto que é a medicina. É assim que eu sonhava em fazer medicina. E até hoje você atende lá? Até hoje eu estou na Santa Casa de São Paulo. Eu fiz a minha carreira todinha lá, fiz faculdade, residência, depois eu fiquei 1 ano fora do Brasil, que eu fui estudar nos Estados Unidos, voltei e aí fiz toda a minha carreira acadêmica. Você foi reitor lá? Eu fui primeiro diretor do curso de medicina por 6 anos, vice-reitor e reitor. E reitor. Então eu fiquei 12 anos na diretoria da escola. Você costuma dizer, Zé Eduardo, que você se inspirou nos médicos da nossa cidade, Taquaritinga, que você conheceu na infância e na adolescência, para fazer medicina, para a escolha da carreira. Eu me lembro que eram médicos que a gente chamava de médicos de família, né? Atendiam
para qualquer tipo de problema, eles eram solicitados. Esse tipo de médico que a gente conheceu ainda existe? Infelizmente, nos moldes que nós tínhamos na nossa cidade do interior, não existe mais. Por quê, Zé? Aquele médico que os nossos pais ligavam e vinha atender em casa. Isso. E com uma formação médica espetacular. Eu me lembro você vai lembrar de quem eu estou falando, Dr. Paulo Zupani, em Taquaritinga, sim. que eu me lembro quantas vezes ele foi em casa para atender alguém da minha família e você receber um médico na sua casa era um ritual. Era um ritual. Isso acabou. São vários os motivos que levam vou usar um termo difícil, mas a desmoralização da medicina no Brasil. Sim. Nós estamos caminhando para uma situação muito ruim, porque cada vez mais... Formação acadêmica é ruim. Acadêmica ruim. Me fale desse problema, né? Você sempre cita isso aí. Piorou muito o nível das faculdades de medicina. Por quê e o que fazer com isso? Vamos voltar um pouco para que a gente possa dar dados para você entender. Até 2004, nós tínhamos no Brasil não mais do que 150 escolas de medicina. De 2004 a 2014, abriram 92 escolas. De 2014 até hoje, mais de 270 escolas de medicina foram abertas. Então, nós estamos muito próximos... É muita coisa. Nós estamos muito próximos de 500 escolas de medicina no Brasil. Isto é mais do que tem, acredite você, do que a China. Nós temos mais do que a China? Nós só não ganhamos da Índia. Meu Deus. Os Estados Unidos, que tem o dobro de habitantes que nós temos, não tem 150 escolas de medicina. Portugal não tem 10 escolas de medicina. E nós estamos beirando 500. E o que está acontecendo, Augusto? Este número de escolas está fazendo com que pessoas despreparadas entrem para fazer um curso de medicina. E dentro do curso de medicina, nós temos hoje 2 grandes gargalos que, a meu ver, são intransponíveis. Primeiro, não tem campus de estágio para 500 escolas de medicina. Não tem hospital-escola para isso. Segundo, não tem professor adequado. Então, como é que você vai formar um bom médico se você não tem campo de estágio e não tem professor? Não dá. Não dá. Esses gargalos, eu tenho dito isso em todo lugar, são intransponíveis. Como presidente da AMB, o que você vai fazer? Então, o que nós estamos prevendo, né? Hoje nós estamos formando na faixa de 35 mil médicos por ano e neste ritmo de escolas que estão sendo abertas, daqui a 5 anos nós vamos estar formando 50 mil médicos por ano. É muito. Uma qualidade muito sofrível. Então, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina... Você também faz parte do Conselho Federal de Medicina. Também faço parte do Conselho. Academia Nacional de Medicina e praticamente todas as instituições ligadas à área médica, os sindicatos, a reivindicação é uma só. Precisamos criar o exame de proficiência do médico nos moldes da OAB. Esse exame chama-se Profimed. Como é que é isso? Como é que é? No final do 6º ano, o aluno que está saindo da escola, para ele exercer a medicina, ele vai ter que prestar uma prova cognitiva, que é uma prova escrita de teste, e uma prova prática. E se ele não tiver uma qualificação mínima, ele não pode exercer. Ele é bacharel em medicina, mas não pode exercer a medicina. Por que isso é importante, Augusto? E essa é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. É a tua prioridade como presidente da AMB. Por quê? Se nós deixarmos a coisa como está, nós vamos estar formando cada vez mais 2 castas de médicos. Uma para rico e uma para pobre. É isso que nós queremos para a população brasileira? Não dá.
É isso que eu quero para atender a minha família, a sua família? Não. Então, nós temos que aprovar o exame de proficiência, que é o Profimed. E quem aprova? É o Congresso? É o Congresso. Então, o senador Marcos Pontes tem um projeto de lei dele, um PL dele, que introduz o Profimed através de lei. E quem faz a prova? Aí é que está a grande discussão. Quem autoriza abrir escola de medicina no Brasil? Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Ele não pode fazer a prova final. Claro que não. Não faz sentido. É o Ministério da Saúde. O que nós queremos é que quem faça é a o Conselho Federal de Medicina, a MB e entidades médicas. Perfeito. Que tem o quê? Que tem o conhecimento científico. É o que o projeto propõe. É o que o projeto propõe. E está em que fase o projeto? Está em alguma comissão do Congresso? Ele foi aprovado nas comissões do Senado, a última Comissão de Assuntos Sociais, mas houve um pedido de recurso aí dos senadores do governo que não querem que seja aprovado. Quem discorda disso? Pois é. Eles querem que faça o exame, mas quem faz o exame é o MEC. Aí é você pôr a raposa no galinheiro. É o MEC que aprova também a criação de faculdades. Exatamente. Aí não dá. Aí não dá. Então, essa é a briga. Nós estamos tentando, porque o governo editou uma medida provisória que tem aí 120 dias para ou aprova no Congresso ou ela perde a validade. Na medida provisória, o governo colocou quem faz a prova é o MEC. Então, nós estamos... Não dá. A briga continua. Então, nós estamos aguardando agora para ver se conseguimos a aprovação do projeto de lei do senador. Perfeito. E como é que é essa distribuição dos médicos pelo Brasil? Faltam médicos no Brasil? Então... Sobram médicos? Como é que é? Excelente a sua pergunta. Na verdade, não faltam médicos no Brasil. O que nós não temos é uma distribuição correta dos médicos no Brasil. Aí você pergunta para mim, mas por que não tem uma distribuição correta? São vários os fatores. O primeiro deles é que nos locais longínquos não tem uma estrutura adequada para receber o médico. Então ele vai atender... Equipamentos, instalações... Um hospital minimamente, o que não tem um hospital, que tem um centro de saúde adequado, etc. E aí o médico vai para um lugar desse, distante, sem uma carreira de Estado do médico. Portanto, sem garantia nenhuma. Carreira é ter o salário pré-determinado, quanto vai ganhar... E tem uma progressão. Dependendo do Igual tem para juiz, para promotor, para delegado. O que nós estamos reivindicando há mais de 30 anos é uma carreira de Estado do médico. Plano de carreira que não existe. Que não existe. Porque aí você conseguiria, da mesma maneira que você coloca um juiz numa cidadezinha pequena, aí ele vai progredindo na carreira até vir para um centro maior. Isso não existe na carreira médica, isso não tem. Então, o primeiro ponto é que nós não conseguimos pôr médicos nesses locais por falta de infraestrutura, para ele e para a família dele. Segundo ponto importante que não consegue levar médico para esses lugares é que não tem remuneração. Como é que ele vai para um lugar desse? E aí a questão vira política, ele briga com o prefeito não quer mais lá, e o cara está lá há 2 anos com os filhos na escola, não tem para onde ir, porque não recebe, porque o prefeito não quer. Então, este é um dos problemas pelos quais nós não temos distribuição de médicos de uma forma adequada. Segundo ponto que é preciso frisar para você. O que retém um médico numa região não é a escola de medicina que ele fez, mas a residência médica que ele fez. E isto já tem trabalhos que mostram isso. E aí o que acontece? Onde estão as melhores residências e os hospitais de excelência no Brasil? Onde estão? No Sudeste. Então... Como é que isso se reflete na distribuição do número de médicos? Então, vou te dar um exemplo. 90 cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil
90 cidades com mais de 500 mil habitantes representam 33% da população brasileira. Tá. E estas 90 cidades retêm 58% de todos os médicos do Brasil. Tá. 4.895 cidades do Brasil com menos de 50 mil habitantes têm os outros 33% da população. Mas sabe quantos retém de médico? 8%. 8%. 8%. Vamos continuar tratando disso. Problemas da medicina brasileira, da saúde e soluções para isso. Com o Dr. José Eduardo Dolci. Vamos para uma rápida pausa e voltamos já já. O brasileiro nunca pagou tantos impostos. É esse o país que você quer? A Revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. Para mim, o jornalismo precisa ter profissionais imparciais como vemos na Oeste. Recomendo a você também assinar a Oeste, que nos garante informações com responsabilidade, credibilidade, compromisso com a sociedade, sem aceitar dinheiro público. Assine a Oeste, você também. Achamos que todos os sistemas de organização política, baseados no coletivismo ou nas teorias e práticas socialistas, têm um histórico de fracassos tão indiscutível que não podem ser propostos com um mínimo de racionalidade. Hoje, a doutrinação ideológica está dentro da sala de aula. É esse o país que você quer? A Revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. Estamos de volta para o segundo bloco da conversa com José Eduardo Dolci. Ele está prestes a assumir a presidência da Associação Médica Brasileira. Zé Eduardo, faz uma ligeira pausa para que comente, para que diga o que acha de você quem mais te conhece. A família tem muito orgulho dele, né? Ama demais, porque ele traz muitas alegrias para a família, né? Criança de seus 8, 10 anos, era menino de muito esperto, muito ágil, inteligente. Ele não era muito obediente, ele gostava de desobedecer. Ele sempre foi estudioso, sempre no grupo, depois quando fez ginásio, depois na faculdade. Foi uma alegria muito grande, né? Muito grande. Quando ele se formou, quando nós fomos a participar da festa de formatura dele, a família inteira estava lá. E continua ainda, né? Sendo muito responsável, palmeirense, pai, médico, avô, bisavô, tudo que a gente esperava. Um beijão para vocês, Zé. Esse é o nosso querido Antenor Dolci, amigo da minha família, pai do Zé. E o Zé aparece também, o Zé Eduardo.
aparece com os filhos, né, Zé? Você já me emocionou aqui, já borrou um pouco aqui, ó. Só conta quantos anos o teu pai já tem e vai viver muitos mais. Né? O seu Antenor Dolce, que é um orgulho pra gente. Ele está com 101 anos e 7 meses. E vai viver muito mais. Então mostra a foto, mano. Totalmente lúcido, uma pessoa... Totalmente. E ensinou, ele que te informou que você era palmeirense, né? Era assim com a gente. É isso aí. O pai chegava e dizia, você é palmeirense e ponto. Você viu que ele lembrou. Foto da família. Olha aí, ó. Marinês, os filhos. Que maravilha. E a Marinês, a advogada Marinês. A Inês é o esteio da família. E a Inês é que comanda tudo. Maravilha. Bom, Zé Eduardo, vamos lá. Eu também conto aqui, de vez em quando, falo pro pessoal aí que eu joguei junto com você no TEC, como eu falei na apresentação, as pessoas duvidam que a gente brilhou e não conhecem a nossa afinidade. Nunca fomos expulsos de campo. Agora vamos ver. Polito circular de amarelo e o Zé Eduardo aqui, com a barba. Naquela época era barbudo, olha lá. Olha lá. Mostra mais, produção, vamos lá. Olha aí. Com a barba, tô do lado dele. Aí você tá barbudo também. Também. E aqui, também. Estamos no circo agora. Mostrando que a gente correu a várzea de São Paulo. A várzea de São Paulo, já brilhamos na várzea. Aqui estamos juntos com o velho amigo Fernando Rame, o Chinão. Olha lá. Você vê a afinação, ó. E a gente jogava, vocês estão vendo que os estádios, o gramado aí não era aquelas maravilhas, não, mas nem por isso deixava de... Olha ali. Olha lá o Chinão. Combinando jogadas. Que maravilha, que bom ver isso. Isso faz... Encontrava tempo e ele estudou para saber tudo que sabe agora e para resolver os problemas de que falávamos. Zé Eduardo, me conta o seguinte, então, o que fazer com isso? Você estava dando o quadro dessas disfunções, né? Uma distribuição completamente deformada dos médicos brasileiros. Vamos lá. Continua descrevendo aí. Eu queria colocar para vocês que hoje nós temos 670 mil médicos no Brasil. 670 mil médicos. A projeção é para em 2035 vamos ter 1.150.000 médicos no Brasil. Hoje... mais que suficiente. É mais do que suficiente. Não vai ter onde pôr médico. Perfeito. Hoje, desses 670 médicos, 240 mil são médicos generalistas. O que é médico generalista? Não é clínico geral. Clínica geral é uma das 55 especialidades da medicina brasileira. É uma especialidade. Uma especialidade. Clínica médica é uma especialidade. Então, nós temos 240 mil generalistas. O que quer dizer isso? É um médico que se formou e saiu para o trabalho. Não fez residência. Não se especializou em nada. Nada, residência nenhuma. Ele é um médico generalista. E você é a favor da especialização? Eu sou a favor que quanto mais o médico estudar, e aí entra a especialização, é melhor. Então, veja o que aconteceu com esse aumento desenfreado de escolas médicas no Brasil. Nós tínhamos até 2014, formávamos em torno de 22, 23 mil médicos e tinha 16 mil vagas de residência. Ou seja, era muito próximo o que formava do número de vagas. Então, a maioria dos médicos ia para fazer residência, ia fazer uma especialização. Certo. Hoje, com esse aumento de escolas desse jeito, nós estamos formando 35 mil médicos e nós não temos 20 mil vagas de residência. Esta defasagem está aumentando. Nós temos todo ano 15 mil médicos que se formam e não têm onde fazer residência.
E como resolver esse problema? Este é um desafio. Nós queremos que o médico generalista, primeiro de tudo, ele seja bem formado. Chega de faculdade. Chega de faculdade. Chega de faculdade. Não dá mais, não tem condições. E o médico que é formado e generalista, se ele for formado numa boa escola e for trabalhar, tudo bem. Vai trabalhar como médico generalista, vai fazer o atendimento que a gente chama de primário nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, etc. Mas o médico precisa estar bem formado. Não adianta ele pegar o papel e simplesmente encaminho. É isso que eles fazem. E aí não dá. É por isso que o SUS precisa ser adequado para receber médicos bem formados. E quanto mais especialistas nós tivermos, melhor é a formação do médico, melhor é o atendimento da população. O que está acontecendo, Augusto? Quanto mais médico mal formado nós temos, maior é o índice de erro. Erros médicos. Vai aumentando o número de erros médicos e isto vai encarecendo a vida do SUS. Claro. E provocando dramas aí também. Você vai tendo despesas absurdas por causa de erros. E nós temos dados estatísticos que são alarmantes. Aproximadamente 20 milhões de atendimentos são feitos nos hospitais por ano. Por ano. Se a gente for depurando um pouco isso, nós vamos chegar a um número de erros, um número de danos evitáveis que chegam à loucura de 4 mortes por hora. Por quê? É muito. Médico mal formado. Então, alguma coisa precisa ser feita. É o que a população, o leigo, chama de erro médico. É. Isso. E alguma coisa nós precisamos fazer. Foi uma bobagem, então, mais médicos. Não serviu para nada. Na minha opinião, foi. Eu concordo com você. Não era desta forma que nós tínhamos que aumentar o número de médicos no Brasil. Não era dessa forma. A gente tinha que ter feito de uma forma muito mais estruturada, com um tempo, para que você possa formar o médico. Tem que ter professor. E dar equipamento a ele para trabalhar. Durante um período da minha vida, eu fui visitador do MEC para escolas médicas, fazer avaliação de escolas médicas. Sim. E eu cheguei em escola onde um dos professores, ele era... perguntei qual que era a formação dele, ele falou astrólogo. Meu Deus do céu. Eu falei, mas o senhor... mas por que o senhor está aqui? É porque aqui na escola não tem nenhum doutor. Eu sou o único que tem o título de doutor. Então, loucura. Um astrólogo. Então, para você ver que realmente a gente precisa estruturar, precisa fazer com que as coisas caminhem. Eu acho que o MEC jamais vai fechar uma escola médica. Quem vai fechar a escola médica é o mercado. Hoje nós já temos um contingente muito grande de escolas que não consegue preencher com alunos. Você sabe por quê? Porque um curso de medicina hoje custa de 10 a 15 mil reais por mês. 10 a 15 mil reais por mês. E aí você forma um médico que no fim ele vai prestar a prova de proficiência e não vai passar. Quem vai organizar a prova de proficiência? Nós queremos que seja Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e a Sociedade de Especialidades. E é um exame parecido com a... Revalida. Com o Revalida, que é para quem se forma em faculdades estrangeiras. Isso, exatamente. Tem muito médico formado fora do Brasil? Tem. Nós temos dados de que só na Bolívia nós temos em torno de 35 mil estudantes fazendo medicina lá. E são escolas que não são boas. Não. Realmente,
abaixo da crítica, porque não tem vestibular. Então, no primeiro ano, eles têm 1.000... Não tem vestibular? Não tem vestibular. Como é que você é? Ingresso? Você se matricula e começa a pagar. Então, no primeiro ano de uma escola de medicina, tem 600, 700 alunos numa sala de aula. Meu Deus. E aí vai depurando. Os que vão conseguindo ficar, vai tocando. Quem consegue pagar, quem consegue ir passando nas provas. E aí, o que acontece? Esses jovens que vão estudar fora querem voltar para o Brasil. E tem que fazer o exame do Revalida. E eles têm condições de ser aprovados? Não. A minha pergunta para você é assim, você tem noção de quantos % dos médicos que prestam Revalida são aprovados? Não. Chuta um número. A cada 10 são aprovados 5. Metade. De 1.000, não chega a 8% aprovado. 8%? É. E o que eles fazem, os reprovados? Acabam exercendo a medicina? É o submédico, né? É o subemprego. Ele não pode exercer oficialmente. Então, não pode, é ilegal. É ilegal. E acaba... Existem muitos casos de médicos exercendo ilegalmente? Muito. E existe também, como tudo acontece nesse país, existe também lugares em que fazem o Revalida sem prova. Algumas universidades federais que ficam perto das áreas fronteiriças fazem o exame. Fazem, mas não é o exame. Eles pegam um currículo do jovem, dizem que tem equivalência com aquela escola e autoriza. E quanto eles pagam por essas escolas? É bastante. Isso aí é uma máfia. Isso aí tem... inclusive, para esses revalidas que são feitos sem prova, é um mercado terrível. É um dos problemas que você vai poder ajudar a resolver no novo cargo. Temos que trabalhar muito forte nisso, porque a primeira coisa que a gente insiste é que não pode nenhum médico formado fora do Brasil exercer aqui sem prestar o Revalida. Não pode? Não pode. Se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos, eu tenho que fazer tudo de novo lá. Eles não vão me deixar trabalhar. Se eu quiser ir trabalhar em Portugal, medicina, não é que eu vou chegar lá e começar, eu sou médico. Não, não, não. Credenciais, tem prova, tem que comprovar tudo que você... Senão não exerce. E aqui tem que ser igual. Nós não podemos abrir esse flanco. Se tivermos o Profimed, o médico que vem de fora, ele vai fazer o próprio Profimed, junto com o médico que é formado. Acaba o Revalida. Acaba o Revalida. Isso aí enfrenta a oposição de alguns setores? Só do governo. Só do governo. O governo não tem uma política de saúde definida. Ou é definida e é errado? A verdade é que essa política de abertura indiscriminada de escolas de medicina gera uma série de consequências e uma delas é o que fazer com o bacharel de medicina que não passa na prova? Eles fizeram essa pergunta para mim. Eu me reuni com o ministro para tentar achar uma saída. Aí, quando ele falou o que fazer, eu falei, mas, ministro, não fomos nós que criamos isso. A solução não tem que ser nossa. Vocês têm que arrumar uma solução para isso. Porque se nós vamos formar 50 mil médicos, faz a prova, o Profimed. Não há o que fazer, vocês não podem providenciar emprego. Não, e eles não podem trabalhar como médico. Senão vai ser Não dá. Senão, esses que vão trabalhar como médico, que não forem aprovados, vai ser o que eu te falei, o médico para atender pobre e o médico para atender rico. Perfeito, não tem sentido. Não tem sentido. Então, a gente está lutando muito para que isso seja aprovado. Chegamos muito perto. E agora, Augusto, a situação está assim. Está na mão do presidente do Senado. Ele tem que pôr em votação na plenária e em sendo aprovado. E nós sabemos que temos maioria na plenária, mas ele não quer pôr.
Vocês têm uma bancada de médicos no Congresso, Zé Eduardo? Tem a Frente Parlamentar da Medicina, Sim. que tem senadores e deputados E federais. são muitos? São muitos, mas que se dedicam efetivamente à classe médica são bem poucos. São poucos. Agora, entre os médicos, você foi candidato, você se tornou candidato único. Isso significa que os médicos estão unidos em torno da tua proposta. Sim. Você defende essas ideias todas. Sim, Quem é que pode impedir isso? É o governo? é governo. Porque a classe médica é unânime. Não tem o que discutir. Não. Classe médica hoje, se voltarmos atrás 15 anos talvez, o exame do Profimed, que a gente chama hoje Profimed, lá atrás não usava esse nome, não era aceito como unanimidade. É o exame que vai ser instituído, é isso? Isso. Mas lá atrás... Não era? Não Por era quê? porque não tinha esse número de escolas de medicina. Ah, tá. Não tinha. Então, à medida que a coisa foi piorando, cada vez caminhando para uma situação mais catastrófica, todo mundo chegou à conclusão que ou a gente faz o exame de Profimed, ou nós vamos começar por médico para atender a população que não sabe nem de que lado está o coração, né? Quer dizer, é um problema político que se transformou num problema de saúde. Grave. É isso. É isso. Porque a questão é política, né? E o que nós temos como consequência de tudo isso é que cada vez mais a população se sente insegura e em busca de um atendimento. Porque está vendo o que está acontecendo. Não é só você que é uma pessoa que conhece tudo, não sou eu que sou médico. A população sabe. A população vai no pronto atendimento e fica horrorizada com o que acontece. É verdade. Porque É uma reportagem recorrente que a gente faz, né? Sempre você vai, a coisa se repete. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que nós temos, sim, a medicina brasileira é uma medicina de alto padrão, de alto nível. E nós temos conhecimento de brasileiros que moram no exterior, que têm condições financeiras muito boas para ser atendido no exterior, quando precisa de alguma coisa, vem embora, vem para ser atendido aqui. Porque a medicina brasileira é uma medicina de alto nível. Agora, nós precisamos fazer com que os médicos sejam bem formados. Isso é fundamental. Vamos para uma rápida pausa e voltamos logo para o terceiro e último bloco da conversa com o médico José Eduardo Dolce, que é a presidente eleito aí da Associação Médica Brasileira. Até já. A relação histórica do PT com escândalos de corrupção e o avanço de investigações que envolvem o filho de Lula são temas da nova edição da Revista Oeste, Laços de Sangue. O ministro André Mendonça, do STF, determinou a abertura de inquérito para investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Christian Costa detalha as suspeitas que envolvem o filho mais velho de Lula desde o primeiro mandato do pai, iniciado em 2003. Raquel Dias apresenta os 6 maiores escândalos de corrupção ligados ao PT nos últimos 30 anos, que juntos envolvem mais de 115 bilhões de reais. Sara Pérez apresenta a trajetória de Alfredo Gaspar, nome de destaque no Nordeste e ligado à área de segurança pública, escolhido pelo PL para compor como vice a chapa de Flávio Bolsonaro. Compromisso com a verdade. Assine hoje a Revista Oeste. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança.
com um agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Estamos de volta para o último bloco da conversa com o médico José Eduardo Dolci. Zé Eduardo, nós falávamos agora dessa má distribuição dos médicos, etc. Mas há um outro problema que eu queria saber, a extensão dele e que soluções vocês vão encontrar para isso. O pessoal que durante 2 anos não pôde estudar, não frequentou a Faculdade de Medicina durante a pandemia. As aulas não foram repostas. Essa geração, essa lacuna na formação dessa geração, como é que pode ser reparada? Bom, Augusto, antes de mais nada, dizer para você que eu era reitor da Santa Casa quando eclodiu a pandemia e eu tinha exatos 30 dias que eu tinha tomado posse na reitoria. 30 dias. 30 dias quando teve o lockdown, fechou tudo, a escola fechou, não entrava um aluno e nós tivemos que, de um dia para o outro, fazer o ensino remoto, o ensino à distância. É possível, Zé? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Ensino de medicina e a prática. A gente, o primeiro ano da pandemia, além disso que você está colocando, que a gente não podia ter o aluno lá dentro dos laboratórios, dentro da sala de anatomia, não podia ter, porque na Santa Casa, desde o primeiro ano, o aluno está dentro do hospital, você sabe disso. Não tinha, vazio. E a gente não tinha ainda a expertise do ensino à distância. Exato. Então, foi um momento muito difícil, um momento de muita amargura, de muito sofrimento para todos, para os professores, para os alunos, para a direção da escola. Mas a gente realmente conseguiu levar, dando aulas, fazendo o treinamento. Isso é importante, o treinamento, principalmente de laboratório, essas coisas, era demonstrativo e era à distância. Foram feitos muitos trabalhos, inclusive fora do Brasil, para tentar mostrar que era possível repor as aulas práticas perdidas. E aí, se você perguntar para mim, isso é real? Não. Não foi possível. Não foi possível. Não foi possível. Os alunos que fizeram o curso básico durante os 3 anos de pandemia, definitivamente foram prejudicados. Ponto. E como reparar isso aí? Né? Irreparável. A gente sabe que é uma geração que vai ser uma formação com essa lacuna. Uma formação que realmente vai ficar marcado. Ah, mas eu posso recuperar? Sim, você pode. Depois que você acabar o curso de medicina, você pode, se quiser, ir preenchendo isso por mas você. Como? Ele pode fazer cursos extras. Fazer cursos? Sim, lógico. Isso, mas que realmente ficou mais do que provado de que isto não foi possível de ser reposto. Isso eu posso te afirmar, porque eu vivi isso como reitor da escola. Então, a gente tentou, de todas as maneiras, os 3 meses de férias, que eram dezembro, janeiro, fevereiro, vamos repor o que você perdeu na anatomia. Não foi. Perdeu 1 ano. Como é que você vai repor em 3 meses? Não há como. Não tem. Então, foi uma tentativa e muita gente se formou com lacunas graves aí. Os que estavam nos últimos anos, eles foram aprovados. Eu posso dizer para você que teve gente que fez curso de medicina sem entrar numa sala de dissecção de cadáver. Meu Deus, velho.
Zé Eduardo, já está sendo usado intensivamente na medicina a inteligência artificial? Sim. Como é que vocês estão usando? Uma coisa que é muito importante a gente bater na tecla é que, assim, a inteligência artificial, a IA, ela não veio para substituir o médico. Não. Ela veio para ser um aliado do médico. Ela é uma ferramenta que, quando bem utilizada, só traz benefício. Mas veja bem o termo que eu usei, bem utilizada, porque se você não souber fazer a pergunta certa, se você não tiver o conhecimento para poder, inclusive, entender a resposta que veio... E a inteligência humana, do profissional. Lógico. Você pode cair em erros grosseiros. Dá um exemplo do que se pode usar. Assim. Você usa um exemplo do uso inteligente da inteligência artificial. Ela pode fazer o quê? Eu pego um paciente que tem sintomas A, B, C, D. Esses sintomas, na cabeça de um médico experiente, ele já tem a percepção de um diagnóstico. Tá. Mas existem algumas situações em que o diagnóstico não está claro, e aí, se você joga todos os dados que você tem com a sua experiência para a IA, ela vai te dar um leque de diagnósticos diferenciais que é muito mais amplo do que você teria sozinho, porque ela está usando um leque de conhecimentos absurdamente grande. É claro. Então, a gente, sim, tem que usar a inteligência artificial e tem que usar com a parcimônia que eu te disse, você tem que ter conhecimento. Eu vou te dar um exemplo interessante. Foi feito um trabalho com exames mamografia. Pegaram 100 dos maiores conhecedores de exame de mamografia, profissionais, médicos, ginecologistas, etc. E deram para ele analisar 500 exames de imagem de mama, para ver se identificava lesões tumorais. Aí deram para a IA. Os 100 médicos mais experientes, com maior conhecimento, tiveram um índice de acerto de 92%, 93% das lesões. A IA teve 98%. Incrível. Incrível. Então, ela veio para ajudar. Claro. Veio para ajudar, mas você precisa saber utilizar. Sempre eu digo, a inteligência artificial é uma ferramenta. Outra coisa... Como tudo, todo avanço tecnológico, você tem de assimilar e usar. Quando chegou, a gente achou que o computador ia destruir a vida da gente. Eu escuto muito isso na Associação Médica Brasileira, que algumas especialidades vão acabar por causa da IA. Exemplo, radiologia. Não é verdade. Não é verdade. Nenhuma profissão acaba? Nenhuma profissão. Na medicina, ligada à saúde. Falando na medicina. O médico, ele tem o conhecimento, e se ele souber conversar com a IA, ele vai poder tirar informações importantes. Se ele não souber o que perguntar, se ele não tiver um conhecimento mínimo, ele toma um nó. É o que vale para jornalista também, é isso aí. Você pode dar um texto para escrever, mas se você não souber escrever melhor que aquilo, é complicado. E você orienta também, você tem de abastecer com informações. Claro, é fundamental isso. Quando começou mesmo, alguns anos atrás, a IA, nós levamos uma pessoa que não era médico, mas um grande especialista lá na MB para dar uma palestra para a gente. E aí ele falou, vocês querem ver um exemplo de que como a pergunta da inteligência artificial te leva para o lado que você quiser? Ele falou assim, o Palmeiras tem Mundial?
a inteligência artificial respondeu assim: o Palmeiras tem Mundial de 1951, blá. Aí os palmeirenses tudo bateram palma. Aí ele fez a pergunta diferente, fez a pergunta para a IA da seguinte maneira: qual é o título mundial que o Palmeiras tem? Aí a IA: o Palmeiras não tem Mundial. Como palmeirense, a gente fica com a primeira resposta. Então, você tem que saber utilizar, senão não... Zé Eduardo, me conta o seguinte, sempre se fala que a pesquisa no Brasil tem pouco amparo do governo, pouco estímulo e tal. Isso acontece mesmo na medicina, na saúde? Vai bem a pesquisa aqui no Brasil? Uma das poucas coisas que eu posso te afirmar que é muito bem organizada no Brasil é uma instituição chamada CAPES, que é o Centro de Ensino Superior, que são as pós-graduações. É vinculado a algum órgão? Sim, é o Ministério da Educação. A CAPES é do Ministério da Educação. E assim, a pós-graduação estrito sensu, que é muito diferente da pós-graduação lato sensu, que depois a gente pode falar um pouquinho disso se tiver tempo, mas a pós-graduação estrito sensu é que dá a titulação acadêmica de mestre e doutor. Sei. E isto é muito bem conduzido pela CAPES. Pessoal muito sério que trabalha na CAPES. Então, somente grandes centros universitários, grandes escolas, conseguem ter pós-graduação estrito sensu nos seus domínios. Sim. E para você fazer uma pós-graduação de mestrado e doutorado, aí tem que ter professores capacitados, aí não tem conversa, tem que ter mesmo, tem que ter centro de pesquisa no local para você poder fazer isso, senão você não consegue desenvolver. Então, eu diria para você que falta verba, falta inclusive em países super desenvolvidos, há reclamação de falta de verba, mas eu diria que se a gente pode elogiar alguma coisa do ponto de vista de organização, é o sistema de pesquisa que tem no Brasil. Nós precisamos melhorar, mas eu sou professor da pós-graduação lá da Santa Casa, fui coordenador da pós-graduação da Santa Casa durante pelo menos 5 anos eu fui coordenador. E você sabe que a CAPES dá nota. A pós-graduação que tira nota abaixo de 3, fecha. Sei. E para tirar uma nota 5, você precisa suar sangue, porque realmente é tudo muito rígido. E com você, como foi? Olha, eu fui razoável, fui bem. Você está especializado em quê, Zé? Para o nosso espectador saber. Bom, eu sou otorrinolaringologista e a minha área de maior expertise é a cirurgia de nariz. Toda a parte de cirurgia de nariz, funcional, estética, tudo. A parte sinusite, tudo isso é o que eu mais faço. Mas a minha formação na Santa Casa é uma formação bem eclética. Eu opero ouvido, eu opero amígdala, mas a minha área de expertise mesmo é a parte de nariz. E como nós estamos no final do programa, Zé Eduardo, gostei demais de te rever e de conversar sobre saúde e medicina. O que você diria a quem está pensando em fazer medicina, tem vocação para isso, com que ele deve se preocupar antes da faculdade, durante e depois? Bom, a primeira coisa que eu diria é: faça medicina se você tiver amor pela medicina. E eu, Augusto, eu disse isso para os meus filhos. Você tem filhos que... Tenho 2 filhos médicos otorrinos e um filho geógrafo. E o que eu disse para eles é o seguinte: não se iluda achando que você vai fazer medicina e que você vai ficar milionário. Não é isso. A medicina é uma profissão maravilhosa. Eu diria que, na minha opinião, é a profissão mais linda que tem e eu não saberia fazer outra coisa na vida se não fosse médico. Mas
só faça medicina se você tiver amor à medicina. Porque é uma profissão difícil, é uma profissão que você tem que estudar a vida inteira. Eu estudo hoje ainda. Eu tenho 71 anos, eu estudo. Porque se você não fizer assim, você vai ser defasado. O título de especialista, que é uma das coisas mais nobres que tem na nossa profissão, se você não continuar estudando, o que eu aprendi há 45 anos atrás na residência, não é nada disso hoje mais. Nada. Mudou muito. Tudo. Mudou tudo. Inclusive os equipamentos. Mudou. Então, se você não continua estudando, por isso que se você tem vontade de fazer medicina, se você tem no seu íntimo o desejo de atender as pessoas, de fazer o bem, de curar, nem sempre o médico consegue curar. Algumas vezes a sua missão não é curar, porque não é possível curar, mas amenize a dor. Traga conforto para essa pessoa que você já está exercendo a medicina de uma maneira nobre. Então, hoje em dia, com tanta facilidade para se entrar numa escola de medicina, com tantas escolas médicas, eu fico muito feliz de você me perguntar isso, porque eu insisto em dizer, se você não tem no seu coração o amor pela medicina, pela arte de curar uma pessoa, de fazer o bem para uma pessoa, arruma outra profissão, porque senão não vai dar certo. Zé Eduardo, parabéns pela tua trajetória, parabéns por mais essa eleição. Tá? Boa sorte para você e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, você não imagina o orgulho que eu tenho de estar aqui com você, a alegria, você é um ícone para todos nós, é o nosso grande baluarte aí da democracia, que a gente fala isso sempre, e estar aqui com você falando um pouco da medicina, um pouco da minha trajetória, é motivo de muito orgulho. Muito obrigado por essa oportunidade. A honra é minha, Zé Eduardo. Bom, terminamos aqui a conversa com o José Eduardo Dolci, presidente da Associação Médica Brasileira. Vai ser eleito agora como candidato único. Eu te espero na próxima terça, às 20h30 para mais uma conversa. Até lá.